Vocês gostam de sonho? Adoro esse tema, acho super interessante. Desde criança, eu sempre amei, sempre sonhei muito e sempre gostei muito desse tema. Eu lembro muito de, quando eu era criança, de querer saber o significado de cada coisa, dos sonhos, e eu lembro de comprar um livro específico sobre o significado dos sonhos. E é interessante porque hoje o que que eu faço, né, com relação aos sonhos, pra tanto para lembrar quanto para não ter tanto sonho pesadelo. Eu tento acordar um pouco antes, preparar o meu acordar, para eu não acordar no susto e já sair correndo, porque isso faz com que eu não lembre do sonho. Então eu gosto de acordar, ficar um pouco na cama e lembrar do que eu sonhei, muito mais do que as imagens, mas da sensação do que eu senti no sonho. E isso é uma dica muito importante, porque vai fazer com que, ao invés de ficar querendo saber o significado de cada coisa, você vai conseguir entender o significado para você, no seu contexto, nas suas sensações. E aí, então lembrar do que eu senti. E aí eu vou acordando, pode ser que eu nem lembre já de imediato do sonho, mas se eu começo a treinar o que eu estou sentindo, vamos supor, eu estou sentindo sede naquele momento, aí eu vou beber uma água, aí eu lembro que no sonho tinha alguma coisa com relação à água. Então eu vou tentando sempre no sonho associar, sentir muita coisa no sonho. Tudo que eu estou sentindo eu tento não ser superficial, mas buscar lembrar das sensações do sonho para que quando eu estiver acordada, fazer essa conexão direta. Qualquer coisa que eu sinta aqui, eu me lembre do sonho. Então eu faço sempre essa ligação das sensações. Então é a primeira, assim, a mais clara, assim, que eu acho bem importante, que me ajuda muito. E aí coisas muito engraçadas, assim, com relação ao sonho, uma vez eu sonhei que eu estava com o pé quebrado, e aí no sonho, e sonhava, eu estava lá mancando, com aquele pé e sonhando muito com isso. E aí eu lembro que eu acordei, na hora que eu acordei, eu estava atrasada para alguma coisa, acordei atrasada e eu já saí mancando ali, assim, opa, não é isso. E aí outras coisas também do tipo, tá muito triste com alguma coisa no sonho, aí acordo e aí eu ainda tô muito triste, fico triste ali, eu fico: "Não, calma", eu não me cobro de ter que ficar bem logo, "Não, acordei, não era só um sonho", mas eu fico, mantendo essa trazendo uma tranquilidade também para acalmar as minhas emoções, enfim. Ou também outro, quando eu tenho um sonho muito eufórico, e aí eu acordo, assim, aí eu também tento me acalmar para fazer essa ligação. O que eu tento também fazer é não dar uma supervalorização para alguma coisa, nada de mais, nada de menos, no sentido de que eu não consigo entender profundamente cada significado. Uma morte de alguém, não eu sei que não necessariamente vai ser a morte de alguém. Então, talvez não ficar também preso aos significados, mas entender o que que seria, o que você sentiu naquela morte, o que que aquela morte ali no sonho está querendo conversar contigo, falar com você. Então, eu fico mais aberta a conversar com essas emoções. E
Também tem vários outros treinamentos com professores de meditação que ensinam a fazer treinamentos de meditação em sonho, que é fantástico. Se você tiver a oportunidade de fazer e você tem a conexão com o sonho, vai te ajudar muito, nesse aspecto, até entender essas emoções com mais clareza e saber o que fazer. Voar. A gente sempre tem isso, né, de que quando a gente tem, por exemplo, um sonho lúcido, vocês já tiveram um sonho lúcido? O que é sonho lúcido? É quando você entende que você está sonhando. Aí quando a gente percebe que está sonhando, fala, ah, estou sonhando, vou voar, né? Eu já vi muitas pessoas falando que fazem isso e eu também, eu lembro disso. Uma vez eu percebi que eu estava tendo um sonho lúcido e saí voando. Mas tem formas de meditação que vão usar essa lucidez, então a percepção de estar sonhando como uma forma de meditação. E é incrível, muito útil, extremamente útil para a gente entender mais profundamente esse aspecto tão extraordinário que é o sonho. E é legal porque a gente passa bastante tempo dormindo, ou deveria, para também deveria dormir de uma forma que tempo suficiente para a gente conseguir organizar e os órgãos internos, né, e ter uma boa relação com descansar mesmo, uma relação com a saúde. E a gente tem vários níveis, né, quando a gente está dormindo. E o sonho acontece em alguns momentos, né, dessa qualidade do sono, por isso que a qualidade do sono é tão importante para a gente conseguir ter sonhos e conseguir também descansar, fazer um sono restaurativo, né, que tenha qualidade também. E a questão também de anotar os sonhos. Eu acho útil, acho bem útil, gosto de fazer isso, de anotar sonhos, porque tem sonhos que talvez não façam sentido naquele momento, mas se você anota, possivelmente em outro momento ele encaixa com algum fato ou alguma coisa que você está buscando. Então, acho interessante anotar e até para você fazer uma forma de treinamento também, se treinar a lembrar do seu sonho. Então, sentar e escrever sobre o sonho, né, e aí fazer essa conexão com o que você sentiu, que vai fazer com que você se lembre. Muita gente não lembra, fala: "Ai, mas eu não consigo lembrar do meu sonho". Mas se você lembrar de que você sonhou, por exemplo, com um cachorro, né, "Hoje eu sonhei com um cachorro". Aí você fica assim no seu dia: "Ah, hoje eu sonhei com um cachorro", fica se lembrando daquilo. Aí de repente você é um fio, sabe, que você começa a puxar e aí vem vindo, vem vindo, vem vindo, aí você começa a lembrar das dinâmicas. Não é assim, você vai sentar e vai escrever todo um roteiro de um filme. É devagar, você tem que ter uma paciência, vai se treinando para isso. Depois isso vai ser fácil, você vai lembrar de uma maneira mais fácil. Também é legal você, principalmente quando você tiver sonho lúcido, anota isso, que eu acho que é super importante você ter isso anotado ali para cada vez mais isso ficar claro para você. E coisas que eu não faço, que eu sei que vai me gerar um pesadelo, por exemplo, comer uma comida muito pesada à noite. Então, se eu como muito à noite, antes de dormir, eu tenho pesadelo. É um gatilho para eu ter pesadelo. Então, eu não faço isso. Eu como bem antes de dormir, para que eu consiga ter uma noite tranquila e consiga que a digestão não brigue ali
com uma forma de eu conseguir descansar profundamente. É óbvio que tem mesmo eu fazendo tendo um pouco dessa noção, assim, do que me faz ter gatilho para ter pesadelo, e eu seguindo isso, pode ser que eu tenha. Acho que umas noites atrás eu tive um pesadelo. E não foi tão assustador, mas foi eu acordei desgastada, assim, com muito medo. E mas não tinha feito nada, não tinha comido, não tinha feito, essas coisas que eu sei que me dão comido muito antes de dormir, essas coisas que me dão gatilho. Mas simplesmente aconteceu. E aí, é um dia que eu fico, os sonhos eles mexem muito comigo, então quando eu tenho um sonho muito perturbador, assim, eu levo um tempo até para me acalmar e conseguir me equilibrar. Ainda mais porque eu passei algumas semanas doente, então eu não tinha outras formas de me equilibrar e me organizar. Eu gosto de fazer yoga, isso me organiza muito mais rápido, mover o meu corpo, né, o sangue, a energia, e eu não conseguia fazer isso. Então isso demorou, um pouco mais, esse sonho perturbador demorou um pouco mais, assim, para eu me organizar. Foi legal porque eu tinha sonhado com meu pai, que ele tinha sido sequestrado, enfim, e, primeiro a gente achou que ele tinha morrido e depois era sequestrado. E aí foi engraçado, porque eu fui contar para ele sobre isso, e aí eu mandei um áudio, assim, super dramático, falando para ele tudo isso. E ele me mandou um áudio muito engraçado, ele é muito engraçado, meu pai. E aí falando assim: "Como assim? Você achou que eu tinha sido sequestrado por um copo d'água?" Que ele entendeu, porque eu tinha falado para ele que ele tinha sido sequestrado porque ele trabalhava, num setor das águas, e ele falou ele entendeu que ele tinha sido sequestrado por um copo d'água. E eu dei tanta risada, e isso também ajudou eu não me organizar, assim. E porque eu fico estudando muito sobre as emoções, né, tanto no sonho quanto no sonho da noite e quando está acordado. Então, por isso leva tempo. Então, essas são algumas ideias de como eu faço e também, com relação ao que significa, né, o significado dos sonhos. Hoje eu não coloco tanta ênfase nisso, querer saber e ter, uma vontade excessiva de saber qual que é o significado. Como eu já falei para vocês, eu uso mais o que as emoções, qual que é o significado, o que ela está conversando comigo, do que o significado das imagens. Mas sim, elas são importantes. Então, às vezes eu conto para uma grande amiga que ela tem uma super sensibilidade e quando eu acho que é bem importante alguma coisa, e aí ela ela me dá alguma ajuda, assim, para entender e deixar mais claro alguns pontos. Também, vários desses sonhos eu conto também para minha professora de meditação, e acho que também ajuda porque como eu sigo fazendo esse treinamento também das emoções e da mente, isso me ajuda também na minha prática, é importante. E mas se você não tiver ninguém ali para te ajudar a saber dos significados, olha, eu não sei se eu te indicaria eu já fiz isso, já buscar ali no Google os significados, mas eu não sei se seria de grande ajuda, sabe. Pode ser que no começo você sinta essa necessidade muito forte, mas eu continuo achando que é mais importante você entender
e aquilo específico para você. O que aquelas imagens estão tá dialogando, né, contigo, com a sua emoção. Então, o que que aquilo representa para você? Acho que faz mais sentido do que você ficar querendo saber, o que significa um elefante voar. Mas o que que você sentiu quando o elefante estava voando? Qual que foi a sua emoção? Você ficou com medo daquilo? Qual que foi esse medo? Ou você ficou chocada? O que que você fez a partir disso? Então, eu acho que isso é muito mais útil para você entender a complexidade das emoções e servir também de base para o seu dia, quando você estiver acordado. Para você entender e continuar analisando essa complexidade nas emoções, porque aí quando uma imagem que for surreal acontecer, ela não, você já tem um pouco mais de diálogo com as suas emoções. Você já fez esse treinamento em coisas, por exemplo, um elefante voando. E aí você já tem um diálogo mais profundo dessa relação entre emoções e imagem. O que isso gera, essa forma rápida das coisas acontecerem e como que você lida e como você se relaciona, o que que isso dialoga e o que está conversando. Então, essa conversa mais sutil, eu acho que eu colocaria, seria a questão principal, assim, eu particularmente, né? Acho que para mim, eu acho que é uma grande questão. E acho que isso eu fico ainda cada vez mais fascinada com isso, cada vez mais empolgada pelo momento de dormir e conseguir entender e experienciar essa complexidade das emoções, né? Porque aqui a gente ainda tem um corpo físico, tem uma limitação, né? No sonho, por mais que a gente está experienciando ainda nosso corpo, a gente de repente voa e está em, sei lá, em um outro país, ou com pessoas que já se foram. Enfim, a gente não tem muita limitação disso, né? De um aspecto mais convencional. A gente tem um aspecto mais extraordinário no sonho. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante para quem tem conexão com práticas muito sutis, como yoga, meditação e outras práticas. Eu acho que é muito interessante você ter uma análise e abraçar os seus sonhos como uma forma de cada vez mais se conhecendo nesse corpo mais sutil, né, que é o corpo dos sonhos ali, né, esse momento que é tão interessante para você conseguir ter esse diálogo profundo com as suas emoções e principalmente com as imagens malucas que surgem. Então é isso. Espero ter ajudado vocês e também gostaria de saber se vocês têm essa conexão, o que que vocês fazem também para se preparar para ter não só uma noite, um sono restaurador, mas como também se preparar para ter sonhos. Se vocês fazem alguma preparação para não ter para não ter pesadelo. Porque eu sei que quando eu fico assistindo filmes muito dramáticos ou vejo algo com muita violência, é natural que eu vá ter um sonho mais um pesadelo.
Então, eu sei um pouco, assim, os gatilhos que me fazem ter pesadelo e queria saber se vocês sabem disso, como que é, como que vocês desenvolvem, se vocês curtem esse tema de sonho, se vocês levam a sério ou falam: "Ah, deixa pra lá". Então se vocês gostaram desse vídeo, deixa um gostei, deixa um like, que é importante porque aí o YouTube espalha para mais pessoas e a gente continua criando conteúdo e conversando. E se você não for inscrito, então se inscreve aí no canal, porque aos pouquinhos a gente vai caminhando e vai se encontrando, aí conversando um pouco mais. É isso, super beijo. Espero que vocês tenham um sonho ótimo e lúcido. Um beijo.